uma coleção igualmente fora do comum de relíquias do passado antigo. Estes são os restos mumificados de uma serpente, um símbolo sagrado no Antigo Egito. Está protegida pela habilidade do embalsamador e uma caixa adornada com a imagem da deusa cobra Uraeus. Centenas de artefatos tão incomuns estão preservados aqui, no Museu Egípcio Rosa Cruz, em San José, na Califórnia. Esta é uma réplica da tumba de um nobre, como teria parecido há cerca de 4.000 anos passados. Essa estátua, entretanto, é em honra da personagem de um período bem posterior, Cleópatra, a famosa rainha do Nilo. Como marco de sua exaltada posição, ela usava uma coroa igual a esta. Para os egípcios, as serpentes eram um símbolo religioso de realeza, com o poder de proteger o império dos faraós. Todavia, não foi assim que aconteceu. Pelo menos com Cleópatra. Cleópatra reinava, mas os romanos governavam. Numa guerra civil, ela escolheu o lado perdedor e enfrentou a desgraça de ter que desfilar por Roma como uma escrava. Era um destino que ela se recusava a aceitar. De acordo com um dos registros relatados por Plutarco, o historiador grego, ela ordenou a uma criada que lhe trouxesse uma cesta de figos. Despercebida dos guardas romanos, dentro dela, debaixo dos figos, havia uma serpente. Colocada lá por ordem de Cleópatra, era uma serpente venenosa e mortal. Cleópatra deixou que ela a mordesse e momentos depois já estava morta. Para ela, foi o cumprimento da fé que tinha na deusa Uraeus. Ela estava convencida de que a morte por mordida de cobra lhe garantiria a imortalidade. E, de certa forma, ela estava certa. Cleópatra não estava sozinha em sua veneração de serpentes como símbolos espirituais. Em muitas partes do mundo, mesmo hoje em dia, as serpentes têm um papel importante em rituais religiosos. A tenebrosa cobra é adorada como deus na Índia. E numa contradição bizarra, embora ela mate centenas de pessoas por ano, a cobra também é encarada como símbolo de renascimento e fertilidade. No sul da Índia, milhões de hindus acreditam que a adoração à serpente pode lhes dar filhos. Eles afluem a templos sagrados, onde se crê que habite o espírito da cobra. Na mitologia hindu, uma cobra de muitas cabeças oferece um escudo protetor para o deus Krishna. Centenas de estátuas esculpidas nessa forma de capuz adornam o interior do templo. Casais sem filhos vêm aqui para rezar ao deus cobra, principalmente se estiverem ansiosos por um filho, um herdeiro. Mas primeiro, eles devem se purificar passando as mãos pela chama sagrada, que arde de uma lamparina em formato de cobra. Se as preces forem atendidas, os fiéis muitas vezes dão aos bebês os primeiros pedaços de comida sólida aqui no templo. Isso honra o deus cobra que lhes deu a vida. As planícies ao norte de Manitoba formam um palco inesperado para uma das exibições mais estranhas do comportamento das serpentes. Toda primavera, milhares dessas serpentes despertam da hibernação. Esta é a época do acasalamento das serpentes. As serpentes fêmeas são maiores do que os machos, e os machos as superam na proporção de 50 para 1. O resultado é uma enorme massa fervilhante de serpentes em que os machos ardentes competem para chegarem às poucas fêmeas. Os cientistas descobriram que algumas serpentes macho dissimulam as fêmeas, segregando o odor da fêmea, para assim confundir os rivais e aumentarem as chances de conseguirem se acasalar. Isso já inspirou muitas histórias de terror de fossas cheias de serpentes que acrescentam tempero à ficção popular.
verdade, as serpentes são inteiramente inofensivas e cada vez mais os que buscam curiosidades têm descoberto suas tocas. As forças de cobra já levaram a fama internacional a postos avançados anteriormente obscuros na região rural de Manitoba. Mas visitantes em grande número começam a levar cobras de recordação. Ou então para venderem. O número de cobras declinou drasticamente. Regulamentos protetores foram criados para que a assim chamada capital das serpentes do mundo possa manter essa distinção fora do comum. Proibida a retirada de serpentes. Longe de precisarem de proteção, as serpentes marinhas são habitantes perigosos e temidos nos oceanos Índico e Pacífico. Existem mais de 50 espécies diferentes e todas são predadoras venenosas. Normalmente, as serpentes marinhas e o homem não entram em contato muito frequentemente. Mas quando isso acontece, os resultados podem ser trágicos. Várias centenas de pescadores morrem de picadas todos os anos em águas tropicais. Os biólogos estão procurando meios de minimizar o perigo. Fora da água, elas são desajeitadas e vagarosas, mas ainda precisam ser tratadas com cuidado. São as criaturas mais venenosas da Terra. Despojada do veneno, esta serpente produziu um veneno 10 vezes mais mortal do que uma cobra. E são um bocado venenosas, sabe? Elas chegam a ter mais de 2,5 metros. E o veneno que elas produzem é demais. Elas produzem talvez mais veneno do que qualquer outra espécie de serpente marinha. A maioria das vítimas de serpentes marinhas são os pescadores que as pegam acidentalmente. Mas também há informações de ataques não provocados debaixo d'água. Ataques que esses mergulhadores australianos estão procurando reproduzir. As serpentes marinhas se acasalam em julho, fazendo a corte numa dança sinuosa e graciosa. É assim que são perturbadas e provocadas mais facilmente. O ataque de uma serpente marinha é direto e implacável. Não se conhece qualquer outra serpente com esse comportamento, quando ela tem um caminho óbvio para escapar. Finalmente extenuada, a serpente atacante pode ser recolhida a um estudo científico. Isto vai acrescentar ao pouco que se sabe sobre as criaturas misteriosas. Até agora, parece que a serpente marinha é virtualmente indesafiável em seu próprio elemento e tem somente um inimigo natural, o tubarão-tigre. Ele pode queimar atravessando um tecido. Os antigos cientistas achavam difícil de crer que um ácido tão potente pudesse estar presente dentro do estômago humano. Mas também, os antigos cientistas conheciam quase nada sobre o estômago. Mas conhecem um bocado agora. Por causa de um acidente incomum que aconteceu em 1822. Foi o ano em que um jovem caçador chamado Alex St. Martin sofreu um ferimento de espingarda bem aqui no estômago. Para um tratamento de emergência, ele foi levado a um consultório médico como este. O médico atendente, William Beaumont, achou que o rapaz não sobreviveria, mas errou. A despeito de uma complicação peculiar. A espingarda deixara um furo que não queria sarar. Ele ia diretamente ao interior do estômago. Foi horrível para o paciente, mas para o médico, o buraco ofereceu uma oportunidade única para experiências de ordem médica. O paciente, é claro, teria de cooperar e, em troca de casa e comida grátis, ele cooperou. Uma das primeiras coisas que Beaumont fez
foi atar um pedaço de carne na extremidade de um cordão. Então, ele o baixou pelo buraco diretamente no estômago do paciente. Puxando-o para cima de vez em quando, Beaumont pôde observar o que ninguém jamais havia visto antes: os verdadeiros efeitos da digestão humana. Beaumont também tirou amostras dos sucos gástricos e confirmou a presença de ácido clorídrico perfeitamente balanceado com outras substâncias complexas. No final de contas, a experiência foi um sucesso gratificante. Beaumont publicou uma série de livros técnicos, ganhou uma reputação internacional e enriqueceu o nosso conhecimento de como o nosso corpo funciona. Quanto ao paciente dele, o paciente chamado Alexis, depois de 10 anos de ser cutucado e soldado, ele finalmente resolveu que já era bastante, abandonou Beaumont e, a despeito do buraco no estômago, o qual jamais sarou, continuou em excelente estado até a morte, com a idade de 83. Acredite, se quiser. Rede Manchete apresentou Acredite. Sente. Tome somente água com cloro ou fervida. Você versus cólera. Questão de vida ou morte.